No bloco anterior, eu perguntei ao nosso convidado se a população tem acesso a mediante para se antecipar e para até se baratear a saúde pública no Brasil. Walter. Ainda é muito deficitário ainda, Wagner, principalmente ainda em nossa cidade. A gente reconhece diabetes, de hipertensão, mas estão muito aquém da resolutividade que a gente imagina. Precisa ter um incentivo muito maior. A questão dos exames, que os pacientes, a gente se sente penalizado para ver a ansiedade, a angústia de muitos pacientes que saem de um consultório com, por exemplo, um exame de sangue, um raio-x, um eletro, e eles são obrigados a fazer exames em lugares diferentes. Eu acho que hoje o ideal era para que a saúde racionalizasse mais o próprio deslocamento da vida do usuário. Eu acho que hoje a gente podia ter centros de especialidades, centros de exames complementares. Né? Exemplo, vamos exemplificar de repente Concórdia, mas a princípio eu imagino a realidade hoje de Vicente Carvalho. Você tem aqui hospital que estão investindo novamente na questão da maternidade. Certo. Imagine você transformar centro de diagnósticos hoje. Vicente Carvalho é uma cidade, tem uma população maior do que inúmeras cidades do interior de São Paulo. Então, se você centralizasse no mesmo local ali, se tivesse ali exames radiológicos, eletrocardiografia, exames laboratoriais, enfim, eletroencefalografia, enfim, se você canalizasse isso, né, e disciplinasse a questão do agendamento, seria muito mais bonito, muito mais elegante, muito mais acolhedor. Eu vejo meus pacientes, às vezes, desesperados, às vezes, um dia num lugar, outro dia, às vezes, para dirigir para Guarujá, fazer um exame, etc. Você acha, então, que nesse prédio onde foi construída a maternidade, essa maternidade que agora está fechada, você acha maternidade? Você usaria o espaço do Hospital Santo Amaro, que já existe uma maternidade, e manteria lá? Olha, eu reconheço que o Guarujá hoje é realmente um índice de mortalidade materno-infantil considerável. Mas também eu reconheço que nunca faltou vagas para as mulheres darem à luz. Eu estou há 22 anos no Santo Amaro, e nós temos lá uma UTI neonatal, temos anestesistas, obstetras 24 horas de plantão, temos os pediatras para dar atenção ao recém-nascido. Eu acho reprimida nesse sentido, ou seja, não existe fila de mulheres para aguardar a vaga. Primeiro que não daria nem tempo, né, a coisa, mas nunca faltou leito hospitalar para gestante. Isso é uma atitude que acharam por bem, não sei se política ou não sei qual é o embasamento técnico para isso, mas em termos de números, vinha se gastando até há pouco tempo cerca de R$500 mil para fazer 1,3 partos por dia. Né, nessa atual maternidade. É óbvio que a população é equipada na gestão anterior, equipamentos excelentes, um centro cirúrgico bem adaptado, mas nós estamos vivendo um drama hoje. Nós temos leitos dentro dos prontos-socorros abarrotados de clínica, pacientes perdidos na questão ainda de realização de exames complementares. A gente podia usar esse espaço, nesse momento, né, podia até ter um espaço de prevenção, preventivos, uma questão da prevenção da gestação na adolescência, podia ter até um espaço nesse sentido, mas tem que ser mais racionalizado, tem que ser mais coerente. Eu acho que é de R$1 milhão. Mas deixa eu entender melhor, Walter, eu voltar um pouquinho nesse assunto. Você disse que a maternidade de Vicente Carvalho, a unidade Ana Parteira, faz mês. É o que as informações que a gente tem. Em torno disso. Para fazer 1,3 parto dia. Ou seja, vamos colocar aí estourando 40 partos mês. Exato, isso foi colocado. Isso vai dar 12, 13 mil reais um parto. Exato, realmente, se eu for a São Paulo, no São Luís, no Einstein, vai para dar luz. O número é uma coisa fria, né? Ele não mente. O número fala por si só. Então não tem como, é só você pegar essas estatísticas e outra, deixar bem claro. A origem do porquê foi criado a Ana Parteira seria um parto sem complicações. Mas quem é que garante que assim que a gestante entra numa unidade para dar à luz, 21 horas depois essa criança pode ser uma criança um recém-nato de alto risco? E foram cerca de 200 transferências durante a existência do Ana Parteira, a mãe e às vezes a criança, para o Hospital Santo Amaro. E nós temos isso totalmente documentado, o número de transferência. Quer dizer, então se for realmente montar uma unidade de assistência, eu como cidadão, como médico, como vereador, eu quero realmente ter certeza que os usuários desse local vão ter todos os recursos necessários. E que foi investido, realmente vai valer a pena. Então 12 mil reais por um partinho básico. Partinho simples, sem muita complicação, porque se complicar... Às vezes foi feito isso. O doutor Paulo, alguns obstetras, muitas vezes durante o plantão noturno, recebia as remoções aqui do Ana Parteira com um quadro de complicação, uma circular de cordão, uma insuficiência respiratória, uma eclâmpsia. Então, quer dizer, foi
em tese, uma irresponsabilidade, a manutenção das atividades, tomara que não permaneça no erro, porque esse dinheiro ele é fruto de impostos, tem que ser muito bem aplicado e tem que ser equivalente ao que foi investido. Quer dizer, investir uma fortuna para ter um retorno muito pequeno, quer dizer, não seria aceitável, pelo menos é a minha vida. Hoje a medicina psicossomática, vamos dar uma... aliviar. Mais light o clima. A medicina psicossomática é que ela coloca uma nova... encarar o paciente, né? Ela encara o paciente como corpo, mente e espírito. E a medicina psicossomática defende que as doenças de estresse, de sentimentos reprimidos, de culpa, de ódio, de falta de perdão, enfim, uma série de questões emocionais que acabam, muitas vezes para o médico, isso é visto com muito receio, porque o médico é bastante pragmático, né? Ele precisa ser na sua análise. Qual é a tua visão da medicina psicossomática? Aproveitar um gancho que você disse, tem uma frase que diz que a raiva, o rancor, o ódio, o ressentimento é o veneno que é. É verdade. E a vida, o cotidiano é altamente estressante. Então muitas vezes o ser humano não consegue trabalhar com essas decepções. A ansiedade, os quadros depressivos, as neuroses, as psicoses estão graçando por aí. Realmente isso é uma realidade. Nenhum clínico hoje ele não aspecto psicossomático. Na gastroenterologia, que é a minha especialidade, eu já vi pacientes terem hemorragia digestiva por uma úlcera gástrica, estresse. Né? Então eu acho que enquanto clínico também eu não posso rotular quem quer que seja o paciente como primeiramente psicossomático. Né? Um paciente chega para mim, prova em contrário, eu tenho que afastar patologias mais sérias, um infarto agudo do miocárdio, uma pneumonia, uma neuralgia qualquer, etc. Não, mas o fundo muitas vezes, quero dizer que o pano de fundo de muitas doenças é do estresse da vida cotidiana. Existem aí os consultórios dos psiquiatras, né, existem colegas especializados na questão da medicina psicossomática, mas a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, os descontroles das doenças crônico-degenerativas como a artrite reumatoide, o lúpus, uma série de doenças de pele, né, são de conflitos interiores. Tem que diagnosticar bem. A psiquiatria diagnostica bem caso a caso. Né? Então, mas eu quero que as pessoas se policiem mais nessa questão de saber trabalhar com as suas emoções. Você falou uma palavra, o perdão. O perdão para mim é cura. Né? Muitas vezes você carrega a ausência do perdão pode trazer a doença. Então eu acho que isso, eu como cristão reconheço isso de uma maneira muito grandiosamente. Eu acho que é que exercitar um pouco mais o diálogo, o perdão, mesmo porque, uma outra frase que me disseram, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Tem que saber viver. Eu, como intensivista, eu digo que vida e morte é o calibre de uma artéria. Se romper hoje, ou obstruir uma artéria do coração, rim, cérebro, pulmão de qualquer pessoa, acabou. Ele passa a se tornar uma pessoa saudável numa pessoa doente. Isso a gente vê todos os dias, em qualquer... Né? Para se morrer basta estar vivo, uma síncope hoje, uma arritmia cardíaca, de morte súbita hoje está crescendo muito. Né? Então, enfim, eu acho que eu considero muito, sim, na gastroenterologia está crescendo muito as doenças infantis. A juventude hoje está se agredindo muito mais. As doenças autoimunes, aquela em que o próprio organismo agride a si mesmo, é fruto, muitas vezes, mal resolvidas. Às vezes da infância, adolescência ou na fase adulta também. Como é que você vê a importância ou não da religiosidade no meio dessa situação toda?